O ser humano de nome Wilson Francisco, um dos meus seguidores, ele diz que a gente não pode soprar a comida porque é feio, porque é assado, e se você não consegue comer comida quente, então por que você esquenta? Oh, ser humano, cada um sabe o que quer fazer da sua vida. Eu gosto de comida picante, muita pimenta, e gosto de comida quente. Assim, do jeito que ela está, essa daqui. Matar todas as bactérias. É queijo, é massa, é brócolis. Tem tudo aqui dentro. Mas também não é sobre a minha comida e a temperatura da minha comida que eu quero falar. Eu quero falar se você sabe ou lembra-se daquela frase que diz: nem todo lápis vem com uma borracha na ponta. Pois muito bem, alguns lápis eles não vêm com borracha, e até aqueles que vêm com borracha, ainda assim, chega um certo momento que não dá para apagar tudo. Então, existem certas coisas, certas palavras que a gente usa, que a gente fala, que nós precisamos pensar duas vezes antes de falar. Porque, infelizmente, uma palavra mal empregue numa frase, ou uma palavra mal escrita, infelizmente chega a certos momentos que a gente não consegue apagar, não é? E aí as pessoas perguntam, mas o que aconteceu desta vez? Afinal de contas, eu sempre utilizei essa palavra, eu sempre escrevi desse jeito e nunca ninguém disse que estava errado. E ao contrário, e sempre que eu utilizei essas palavras, as pessoas ainda aplaudiam, as pessoas ainda se sentiam felizes. Existem momentos, existem times para as coisas acontecerem. Existem palavras que ditas em certos lugares, elas são muito bonitas, mas existem palavras que dependendo do momento que a situação ou o momento que a pessoa está vivendo, são palavras que não funcionam muito bem. Somente, e palavras são tipo comportamentos, atitudes e ações empregues em lugar e em momento errado. Você precisa analisar o time que você vai falar certas coisas, porque assim como as palavras escritas a lápis com uma borracha na ponta, alguns comportamentos e atitudes, quando elas são ditas em momento errado, não existe nada que possa apagar. Ainda que você venha e diga, eu estava apenas brincando, era apenas uma piada. Existe lugar e momento para fazer piada. E quando a piada se torna repetitivo, se torna uma constante, já não é uma piada, é uma realidade. Aí o problema já não é de quem está a fazer a piada, é de quem está a ouvir a piada constantemente sobre as mesmas coisas. É um sinal, é um recado, e você finge que não está ouvindo ou finge que não está vendo. Então chega um momento que não dá para continuar rindo das mesmas piadas quando é sobre atacar a sua dignidade, atacar a sua imagem, é sobre diminuir, é sobre te anular, excluir, controlar, limitar com palavras. Eu já disse no vídeo anterior, violência não é apenas agressão física. Violência é palavras, é olhar, é atitude, é ação, é gestos. Então chega uma hora que tudo que a gente escreve, a gente esquece que já não está escrevendo com um lápis, com borracha na ponta, estamos escrevendo com uma caneta, e tudo que é escrito pela caneta, ainda que a gente queira apagar, já não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você acaba deixando um borrão, acaba deixando uma mancha, ou então você vai ser obrigado a rasgar a folha e começar numa folha limpa em branco, porque tem coisas que não dá para rasurar. Uma vez que elas foram rasuradas, não dá como fazer mais. Então, uma palavra atravessada, maldita, um olhar mal... Isso quebra qualquer coisa. Então, pensa direito nas coisas que às vezes você fala, nas coisas que nós falamos no calor da emoção. E esse calor da emoção não pode ser sempre o mesmo tipo de calor da emoção, porque senão perde a graça, né? Uma hora a borracha acaba gastando e não dá mais para pagar o que nós falamos. Por isso, presta bastante atenção
no que você diz, no que você faz e especialmente naquilo que você não diz e naquilo que você não faz, porque às vezes o que a gente não diz acabam causando muito mais danos do que realmente aquilo que nós gostaríamos de ter dito. E às vezes não é sobre aquilo que nós estamos falando. Não são as palavras que realmente às vezes magoam as pessoas. É o jeito como essas palavras foram ditas, o momento em que essas palavras foram ditas, a situação que desencadeou essas palavras. Como eu sempre digo, toda ação tem exatamente uma reação. E todas as atitudes vêm sempre por trás de uma razão. Quando você não quer expor a razão do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, dos seus devaneios, aí as pessoas começam a criar interfúgios para magoar os outros quando elas se sentem magoadas. Pessoas magoadas, elas não trazem felicidades, elas não alegram ambientes, elas não agradam, elas não conectam, elas não atraem. Fique ligado nesses sinais, porque às vezes a gente só está errando porque estamos nos comunicando errado. Às vezes queremos falar certas coisas, mas nós não sabemos como vamos falar. E isso também está magoando certas pessoas. Tem erros que a gente comete com caneta, mas tem erros que a gente não pode, com certeza, uma vez que escrito ou feito por uma caneta, a gente não consegue apagar. Por isso é que eu estou sempre falando, fique ligado naquilo que você escreve, com lápis ou com uma caneta. Porque se você quiser continuar fazendo as mesmas coisas e esperar pelos mesmos resultados, especialmente quando esses resultados dependem de outras pessoas, o problema já não é somente dos outros, mas é seu. Então você precisa parar e se perguntar: será que eu estou no meio de um ciclo vicioso? É isso que eu realmente quero? É isso que eu realmente preciso? E por que eu tenho que estar repetindo as mesmas coisas quando eu quero resultados diferentes? Será que eu deveria mudar a minha estratégia, a minha abordagem? Os meus pensamentos precisam se fazer sentir com mais exatidão e precisão o que eu estou falando, o que eu não estou podendo comunicar direito. Então são pequenas coisas que acabam criando certas situações. Cuidado para você não causar borrões, manchar folhas, sujar uma folha, uma história, uma vida, porque você não soube o momento certo de se pronunciar, o momento certo de falar certas coisas. O que você quer falar, você precisa falar. Ninguém precisa adivinhar quais são os seus sentimentos, quais são as suas dores. Certo? Porque, infelizmente, infelizmente, as nossas escolhas, elas precisam ser concisas, elas precisam ser conscientes, elas precisam ter significados, elas precisam realmente fazer muito sentido, elas precisam agradar, elas precisam não agradar os outros, mas agradar a nós mesmos. Quando a gente começa a desfocar, quando a gente começa a perder o foco dos nossos propósitos para caber nos propósitos dos outros, a gente se perde de nós mesmos e queremos viver a vida dos outros e esquecemos de viver a nossa própria vida. Não compare a vida dos outros, porque nesse mundo cada um veio para resolver os seus próprios problemas. Ai, a minha garganta. Já volto.